pregar é boca de Deus, né? Então Deus vai usar a sua boca hoje. Aleluia. Em nome de Jesus, Senhor. Este altar é o lugar da administração da tua palavra. Eu louvo a ti, Senhor, pela vida de cada pastor que tem subido aqui para ministrar. Deus soberano. Ser instrumento teu, boca do Senhor, para as nossas vidas. E essa campanha, Senhor, cada dia tem sido muito bom. E eu tenho certeza que o dia de hoje será tão bom quanto e até melhor. Assim, Deus, em nome de Jesus, usa a vida da Marcela, Senhor, da tua filha, serva. E em nome de Jesus, fala ao nosso coração. Queremos ouvir a tua voz, a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Seja bem-vinda. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja, amém? Amém. Pode se assentar. Meu coração é muito, muito, muito grato a Deus por estar aqui nessa noite. Cutuca o irmão que está do seu lado e pergunta: irmão, está feliz por estar aqui nessa noite? Está feliz por estar aqui nessa noite? E aí, o que ele te respondeu? Sim. Graças a Deus. Eu também estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Confesso que emocionada também, porque a pastora me parou ali na porta, a gente estava conversando e eu represento nessa noite o mês de agosto, o mês que aconteceu meu acidente. E eu vou estar profetizando nessa noite que o mês de agosto do meu 2025 vai ser um mês de vitória. Diferente do que foi de 2024, que foi de prova, que foi de processo, que foi no momento onde Deus estava me moldando. Vai ser o momento da conclusão do meu processo, o momento onde eu vou viver o sobrenatural de Jesus. Amém. Então eu estou muito feliz por dois motivos de estar aqui nessa noite. O primeiro é porque lá em Salmo 122, a palavra nos ensina de nos alegrarmos quando nós vamos à casa do Senhor. E o segundo motivo é por poder estar aqui. E preste atenção nisso. Tem diferença entre querer estar e poder estar. E eu me alegro por poder estar aqui nesta noite. Amém. Você vai entender isso um pouquinho mais pra frente. Eu gostaria de agradecer à pastora Inês, ao pastor José Carlos pelo convite, a toda a igreja do acolhimento que me recebeu aqui nesta noite. Que o Senhor abençoe a vida de vocês muito, muito, muito infinitamente. Antes de irmos diretamente para a palavra, eu gostaria de me apresentar mais um pouquinho. Eu sou a ministra Marcela. Desde quando eu nasci, eu congrego no mesmo ministério, que é o Ministério Batista, lá do Jardim Aricanduva, onde meus pais são pastores que estão comigo aqui, são os meus pastores e meus pais. Meu marido, minha filha, minha irmã, que sempre me acompanham em tudo, essa família maravilhosa, que é um presente que Deus me deu. E a palma do Senhor para vocês. Eu estou muito honrada de estar aqui nessa noite, podendo ter a presença deles junto comigo. Mas, vamos lá. Quando a pastora Inês me enviou o convite, eu de pronto aceitei para estar aqui, contando meu testemunho, porque falar sobre Jesus, falar sobre Deus, falar sobre o que Ele fez na minha vida é uma forma de agradecer pelo livramento que Ele me deu. E esse é um dos motivos pela qual eu sou grata por estar aqui, eu estou contente por estar aqui nessa noite, porque eu posso estar. Porque se não fosse do propósito de Deus ter me livrado naquele dia, eu não estaria. E amém, era propósito de Deus. Mas, graças a Ele, Ele quis que eu estivesse, né? Ele amém. Quis dar o livramento. Então eu posso estar aqui. De pronto eu aceitei vir contar um testemunho. Então, dia 20 de agosto de 2024 do ano passado foi quando eu sofri o meu acidente, mas eu não quero começar por essa parte agora. Eu quero deixar ela um pouquinho só mais pra frente. Eu gostaria que você fechasse os olhos rapidamente para que nós pudéssemos orar. Senhor, eu me coloco diante da Tua presença
Pai, como serva tua, como filha. Aleluia. Pai, eu nem poderia estar aqui, mas o Senhor escolheu para que eu estivesse. Oh, glória. Então eu peço que, Senhor, eu desapareça para que o Senhor apareça, Pai. Que nada, Senhor, que vem de mim seja dito aqui, Senhor, a não ser aquilo que tem preparado pelo Senhor para esta noite, para o teu povo. Que eu seja apenas um canal de bênção, Senhor, um canal de tudo aquilo que o Senhor tem para liberar para esta igreja. Senhor, em nome de Jesus, que a tua vontade, o teu querer seja feito, Pai, neste lugar, assim na terra como no céu, Pai. Neste dia, neste momento, nesta casa, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez? Aleluia! Glória a Deus. Tem uma coisa que o Senhor colocou no meu coração quando eu pensava no que eu traria aqui nessa noite. E tem uma coisa que eu gostaria que você memorizasse. Deus nunca vai te colocar em uma prova sem antes te dar uma palavra de esperança. Você pode repetir isso comigo? Deus nunca vai te colocar em uma prova, sem antes te dar uma palavra de esperança. Então, a nossa vida ela é feita de processos. A nossa vida é feita de altos e baixos. A nossa vida é feita de vales e montanhas. No vale você vê coisas mais secas, mais feias, e da montanha onde você tem uma vista melhor, mais bonita. E a nossa vida é assim, altos e baixos. E nós somos como um vaso na mão de Deus, um vaso na mão do oleiro. Então, quando Ele, como nosso oleiro, pega aquele vaso e olha e fala: tá um pouquinho rachado, preciso mexer. Tá um pouquinho ali. Nós temos a dura missão de carregar o Evangelho. Então ele não pode estar trincado, porque não tem como nós estarmos vazios, porque senão nós não carregamos nada e não levamos nada a ninguém, sendo que a nossa missão como cristãos é transbordar o amor de Deus. E então tem processos da nossa vida que são escolhidos por Deus para que nós passemos por Ele, para que nós possamos ser moldados, refeitos. Mas existem outros processos em que nós mesmos, com a nossa desobediência, com a nossa rebeldia, com o nosso livre-arbítrio, nós mesmos escolhemos passar por eles. E esse eu não quero estar. Porque se o meu acidente fosse uma escolha minha ter passado, talvez eu não estaria mais aqui. Mas foi uma escolha de Deus que eu passasse por Ele para me refazer, para me moldar, para me ensinar. E viver o Evangelho é também carregar as marcas de Cristo. E hoje eu posso dizer que eu carrego em meu corpo as marcas do Evangelho de Cristo. Não são marcas fáceis, não são marcas bonitas, não são marcas que agradam aos olhos, mas são marcas que para Deus fazem a minha vida ser um testemunho. E existem diferença entre dar um testemunho e ser um testemunho. Não é fácil eu estar aqui nessa posição hoje de falar: olha, minha vida é um testemunho, porque ser um testemunho dói. E dói. E dói muito. E dói muito. Mas quis o Senhor que a minha vida fosse um testemunho e a minha vida de Deus. Então, é por isso que eu estou aqui nessa noite, para contar um pouquinho do que aconteceu comigo. Mas antes eu queria repetir a frase que eu pedi para que você memorizasse: Deus nunca vai te colocar em uma prova sem antes te dar uma palavra de esperança. Então, 19 dias antes do meu acidente foi dia 20 de agosto de 2024. 19 dias antes, dia 1 de agosto, eu e meu marido recebemos uma palavra vinda de Deus. Nós tínhamos marcado de furar a orelhinha da nossa filha, colocar o brinquinho. E quando nós chegamos naquele lugar, durante o atendimento, foi um atendimento até que longo, né? Porque hoje em dia tem anestesia para colocar, enfim, um monte de coisa para a criança não sentir. E aí, durante o atendimento, a pessoa que estava conduzindo isso, fazendo furinho nela, começou
Deus, né? Para falar algo sobre a nossa vida, sobre aquilo, as dificuldades, os vales que nós estávamos passando. E nós começamos a receber aquilo. E ela falou assim para nós: olha, vocês vão viver algo inexplicável da parte de Deus. Vai ser grande, mas não vai ser agora. Ela disse. E aí o nosso coração como humano faz, não vai ser agora, mas amém. E nós continuamos recebendo aquilo. E ela repetiu mais uma vez: vai ser algo muito grande. E quando acontecer, que vocês voltem aqui para testemunhar para mim. Mas eu quero lembrar vocês de novo: não será agora. E passa dia, entra dia, passa dia, entra dia, e acontece um acidente. Aquela palavra que o Senhor tinha me dado há 19 dias atrás tinha sido a palavra de esperança que Ele dá antes da prova. Mas eu ainda nem imaginava, eu ainda nem esperava que essa era uma palavra na qual eu tinha que me segurar, que era uma palavra na qual eu tinha que me apegar para eu conseguir passar por tudo aquilo que eu teria que passar. E aí, dia 20 de agosto, foi quando aconteceu o meu acidente. Foi um acidente em casa. Eu estava sozinha, nós, como família, já estávamos passando por um período difícil. Meus pais e minha irmã tinham ido de carro para o Rio Grande do Sul. Foi bem naquela época das enchentes, tudo. E não tinha voo. Meu avô já tinha sido desenganado pelos médicos. Estava internado. E meus pais largaram tudo aqui para ir para lá. E de carro é longe. E aí, meu marido trabalhando, foi durante o dia ali, aproximadamente na parte do almoço, e ele estava longe, e só estava eu, minha filha e meus filhos bichos em casa. E aí, eu falei, bom, ela dormiu, para quem é mãe sabe, esqueci a panela lá, que ficou muito tempo, não, foi algo rápido. E quando eu cheguei na cozinha, eu vi a panela pegando fogo muito alto, e eu entrei em desespero. Eu falei, o que eu faço agora? Porque eu sozinha, sem meus pais, sem meu marido, sem ninguém por perto, e eu falei, o que eu faço? E aí eu comecei a fazer tudo que não podia fazer. Primeiro eu esperei, olhava e aquilo não abaixava. O teto da cozinha já estava preto, era um fogo alto mesmo. Eu consegui desligar o fogão e eu ficava olhando desesperada para aquilo. Até que eu comecei a tentar soprar, só que o fogo só subia. E aí, irmão, não ri de mim não, tá? Porque acontece isso mesmo. Não julga para não ser julgado. E aí eu tive a brilhante ideia de pegar a panela e fazer o quê? Por água. Aí. E aí, não me julgue, irmão, porque foi na hora do desespero, eu com a minha filha, e assim, eu nervosa, o que eu vou fazer? Quando que eu ia pensar, já fica a dica para os irmãos aí, que tem que umedecer o pano para tampar a panela. Eu não ia pensar isso nunca na hora do nervoso. E olha que eu não sou a única, viu? Depois que eu entrei nesse meio de queimados, aí é tanta gente que passa por isso, inclusive crianças. Gente, tomem cuidado com criança na cozinha. É tanta gente que vocês não imaginam. E aí, quando eu coloquei a panela debaixo do fogo, veio fogo, veio óleo, veio tudo pra cima de mim. E aí eu tenho um videozinho aí com uma gravaçãozinha da parte do fogo e algumas fotos. Lembrando que essas fotos, elas já estão bonitas perto do que era, tá? Porque essas fotos já faziam 40 dias do acidente, porque eu passei 40 dias no hospital, então já estavam bonitas perto do que era, né? Mas eu quero que vocês acompanhem um pouquinho. Então esse é o momento que o fogo está assim alto. Tá travando, será?
Amém? Faz parte, ao vivo. O fogo tá alto, aí eu jogo, acho que vai repetir de novo, aí eu jogo a água e ele vem pra cima de mim, e quando ele apaga no chão, é porque eu já estou caída no chão. Aí são algumas fotos do meu braço, como estava, minha mão, minha perna. Tem a coxa também, que eu não coloquei foto aí por ser muito mais para cima, mas também pegou a coxa. E aí para os médicos já estava lindo, tá, gente? Então imagine a minha cabeça como ser humano, como mulher, de ver isso e o doutor falar, nossa, mas tá maravilhoso, fica tranquilo. Eu assim, Jesus. Pode parar já. E, bom, eu adiantei o vídeo, mas para vocês verem a parte do acidente, porque as pessoas não imaginam como foi a cena. E aí, quando eu mostrava esses vídeos para os médicos, teve médicos amigos do meu pai também que viram e falaram, olha, é um livramento, porque eu tenho cabelo grande, eu estava de cabelo solto, então foi um milagre mesmo, aquele fogo que veio todinho para cima de mim, não ter pego no cabelo, porque se pega um pouquinho, ele já ia subir queimando toda a cabeça, rosto, tudo. Foi um milagre, foi um livramento. Foram apenas marcas de um projeto de Cristo que hoje está comigo. E quando isso aconteceu, minha filha tinha 9 para 10 meses, ela só mamava no peito. A gente já tinha até tentado dar fórmulas, mas ela não pegava. E quando eu cheguei no hospital, eu não entendia a profundidade da gravidade. Sendo bem sincero, eu achava que eu ia chegar lá, eu achava que eles iam simplesmente limpar, me dar uma medicação e falar, você usa isso em casa. Eu não tinha a menor ideia. Quando eles me falaram, olha, você vai subir para UTI agora e tudo, eu fiquei assim, Senhor, misericórdia. Porque antes também, quando esse fogo veio e a panela virou em cima de mim, eu escorreguei no óleo. Eu caí, bati a cabeça feio, minha cabeça ficou deformada aqui do lado, infelizmente eu não tenho foto, mas ficou deformada minha cabeça. E nesse momento minha vista escureceu, porque foi tão forte que eu ia desmaiar. E nesse momento que eu vi que eu estava quase desmaiando, eu orei ao Senhor. Foi a primeira pessoa, o meu melhor amigo, eu falei, Deus, o Senhor já me livrou. Então, por favor, Pai, não me deixe agora. Porque a minha filha já sabia engatinhar, já sabia se colocar em pé nas coisas. E como ela ouviu eu gritar com aquele óleo quente virando em mim, ela veio chorando para a cozinha. Se ela entrasse lá naquele óleo, ela ia se acabar. E eu falei, Deus, não me deixa agora. E aí, em cima daquele óleo quente, eu ia me arrastando para eu conseguir sair dali e pegar ela. E quando eu peguei ela, estava uma fumaceira a casa. Eu tive que subir para o segundo andar. Meu corpo jorrava assim, água das feridas. E eu ligava para o meu marido, ele estava em reunião, então eu liguei a primeira vez, ele não atendeu. Eu liguei a segunda, ele não atendeu. Eu liguei a terceira, eu, Jesus, misericórdia. Eu falei, bem, corre para cá que eu estou toda queimada. E ele, bem, pega o número da ambulância, pega o Uber, e pega. Eu falei, bem, não consigo ver nada. Não estou nem enxergando de tanta dor. E minha filha estava na hora do almoço. E como mãe, a gente sempre se coloca. O que eu fiz? Dei mamar. Dei mamar. E eu chorava enquanto ela mamava, esperando ele chegar. E aí, quando ele chegou, ele falou: bem do céu, o que é isso na sua cabeça? Ninguém nem via as feridas, todo mundo olhava para a minha cabeça. Eu falava: bem, eu caí, mas vamos. E aí chegamos no hospital, já entrei direto. E aí que começou todo o processo. Liguei para os meus pais e minha mãe: meu Deus, Marcelo, o que é isso na sua cabeça? E aí, era horrível. E aí
Vamos ver primeiro a cabeça. E graças a Deus veio mais um livramento. Nada da tomografia. Tudo perfeito. Glória a Deus. Deus é bom. Ele é bom, ele é bom, ele é bom. E aí, eles falaram, mas olha, você vai ter que ficar internada na UTI. E aí eu desesperei, né? Porque eu só pensava na minha tchutchuquinha, 9 meses. Não fazia nada sem mim, mamava no peito. E eu, como assim? Jesus, mas amém, vamos lá. E aí, foram 6 dias sem vê-la. Não podia subir de jeito nenhum. 6 dias sem vê-la, sem acompanhante, sem nada, só tinha os horários de visita. E aí foi um momento onde eu tive a sós com Deus. No primeiro dia da noite que eu passei lá, um pastor conhecido nosso, que eu nem imaginava, ele veio nos visitar e ele falou algo da parte de Deus para mim. Ele falou assim, olha, quando a gente não tem tempo para Deus, Ele nos para. Se a gente não para para Deus, Ele nos para Ele. Então, é uma dica que eu te dou, irmão. Para Ele. É mais fácil. Não queira, não, deixa que eu vivo minha própria vida, eu quero ter minhas próprias experiências. Se o Senhor me trouxe aqui nesta noite, é para ser um exemplo para a sua vida. Porque às vezes a gente acha que eu mesma comecei dizendo que eu nasci em berço evangélico, que desde quando eu nasci eu estou no mesmo ministério. A gente acha que porque nós estamos batendo carteirinha aos cultos todos os dias, nos eventos, a gente está super próximo de Deus. E às vezes Ele quer mais. Às vezes não é só vir aqui. Às vezes é o nosso sós com Ele em casa. Coisa que como mulher, como mãe, como esposa, como filha, como tudo, eu estava falhando com Deus. E aí Ele me falou isso, eu falei, ei, aqui começa o meu processo. Mas eu falei, amém. E aí foram dias bem difíceis. A queimadura, ela traz consigo muitos problemas. Ela pode dar infecção generalizada, perda de sangue em excesso por conta dos desbridamentos que são feitos na pele, várias coisas. Então eu tive que fazer transfusão de sangue, porque eu perdi muito. Foram 12 procedimentos cirúrgicos que eu fiz. Foram 40 dias de hospital e eu perdi muito sangue, então fiz transfusão. Eu tive quase uma parada cardíaca porque meu potássio caiu por conta de muita água que eu perdi do corpo. Desidratei, o potássio estava lá no pé e aí teve que fazer reposição de potássio. Meu coração a 208 e eles desesperados e eu orando. Em todo momento eu falava, é Deus à frente, é Deus à frente, é Deus à frente. E é engraçado isso. A gente só para acessar um Deus de esperança quando nós temos problemas. E a gente tem que parar de ser assim, egoístas, né? Porque a gente só se lembra de Deus, só se lembra que tem um Deus de esperança, um Deus de vida, um Deus de milagre, um Deus de cura, um Deus de paz, quando nós precisamos desse Deus. Mas no nosso dia a dia, quando nós estamos bem, quando nós temos motivos para agradecer, Deus é o último. Naquela oração bem fuleirinha de noite que a gente faz, ai Senhor, abençoa os pecados, que já está com tanto sono e ora tudo errado. Aí a gente lembra de Deus, por último. E a gente precisa parar de ser assim. E, gente, foi um período de tanta dor, é tanta dor, queimadura, que não se compara com o parto normal que eu tive, que não se compara com dor de dente que eu tive, que não se compara com cólica renal, com pedra no rim, com nada, que tudo isso eu já tive. E aí eu, durante esses dias que eu estava lá, eu orava a Deus e falava, Deus, que dor. Eu tomava morfina, 10 ml de morfina de hora, tomava metadona, pregabalina, dipirona, tudo para dor e nada resolveu. Teve dias que eu estava sedada
E eu gritava de dor. E quando eu voltava no dia seguinte para o centro cirúrgico, as médicas que já tinham se tornado minhas colegas, né, falavam assim: Fia, você deu trabalho ontem. Você apagada, você gritava. Gritava, uma dor que nada se compara, irmãos, nada. E aí eu falando com Deus, eu falei: Deus, que loucura é essa? Que dor é essa que eu nunca senti? E aí mais uma que Deus me deu. Essa é a dor do fim. Não sei se vocês já chegaram a ler o livro de Apocalipse, mas o livro de Apocalipse relata que o fim será com fogo, ranger de dente, choro, grito. É a dor do fim. E Deus me falou: olha, não teria como eu escolher dor mais fácil para o fim. Esse é o fim. E com isso eu comecei a falar com enfermeiras lá. Comecei a evangelizar. Comecei a falar que eu era evangélica, que eu era cristã, da minha história com Deus. E uma delas falou: eu estou afastada. Eu falei: então corre. Porque tá vendo essa dor, esse sofrimento que eu estou passando aqui? É algo que parece que eu não vou suportar, que a qualquer hora eu vou falhar, eu vou ir. De tanta dor. Mas no inferno vai ser pior. E essa é a realidade. No inferno vai ser pior, porque essa é a dor do fim. Só que incessante. É dia e noite, dia e noite, dia e noite, sem parar. E aí, durante esse tempo, vinham coisas que também tentavam desanimar. Apesar de Deus ter colocado muitos médicos e enfermeiros que foram bênção na minha vida, que me ajudaram tanto, uma situação tão grave que assim, eu não podia levantar. Foram 40 dias deitada, né? 40 dias de cama. Então eles me davam um banho de leito, banho na cama. Todas as necessidades fisiológicas eram feitas na cama. Era muito difícil mesmo. E apesar disso, tinham situações em que o inimigo tentava cutucar, porque eu falei que eu ia para o centro cirúrgico 7 vezes, igual aquele homem que teve que mergulhar 7 vezes, né, para ser curado. Só que eu não fui, eu fui 12. Foi o que Deus quis. E aí teve um dos maqueiros, né, os que carregam a maca que estava me levando no centro cirúrgico, que ele me falou assim: nossa, você não falou que ia parar na 7ª? Eu falei assim: eu falei que eu ia parar na 7ª, mas o que você me ouve falar todas as vezes que eu saio do quarto? É o meu Deus que está à frente. Se Ele quiser, porque eu tenho que estar aqui de novo. E eu sempre colocando Deus à frente, colocando Deus à frente, colocando Deus à frente. Glória a Deus. Mas vinham essas situações para tentar desanimar. E eu falava: Deus, por que comigo, hein? Porque às vezes a gente se acha bom, né? Se acha bom demais. Eu falava: Deus, mas por que comigo? Poxa, eu estou na sua casa, eu sou sua filha, sabe? Eu estou com uma neném, 9 meses, tal, trabalhando com jovens, com tudo. Por que eu? Eu olho no meu Instagram, tanta gente que precisa de um choque de realidade, né? Que precisa ver, que precisa do Senhor. Por que eu? E aí Deus falou: filha, porque eu não tenho tempo para perder com quem não quer ter nada sério comigo. Eu tenho algo para te dizer nessa noite. Talvez você esteja olhando isso que eu te falei agora e esteja pensando: será que eu quero realmente algo sério com Deus? Talvez você esteja desanimado e tudo, mas se você está aqui é porque no fundo o seu coração, a sua alma clama por Deus. É diferente com quem não quer nada com nada, que não vem na igreja, que não faz questão. É diferente de nós, que nós estamos firmes, estamos nos cultos. Lá na nossa igreja de quarto e domingo, aqui é quando? De terça e quinta e domingo. É diferente de você que está aqui toda terça, quinta e domingo e só desanima. É diferente, você ainda no fundo quer sim uma vida, uma experiência, algo sério com Deus. E o desânimo ele vem mesmo, porque o nosso inimigo ele tem essa força de nos fazer desanimar. Mas é aí que nós devemos nos colocar diante de Deus e falar: Deus, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Porque não é tempo mais, né? O Senhor está às portas e bate. E aí o Senhor me falou isso. Foi duro comigo diversas vezes. Filha, eu não tenho tempo para perder com quem não quer nada sério comigo. E eu falei: amém, Senhor. E aí eu saí do hospital. E nas últimas fotos que vocês viram, eu estava com o braço inflamado. Porque eu passei 7 dias em casa. E quando eu voltei para casa, nesses 7 dias meu braço começou a inflamar.
e eu tive que retornar ao hospital, e lá eu fiquei mais 10 dias com antibiótico, mais um procedimento cirúrgico. E aí o Senhor me trouxe uma canção através de uma pessoa que diz: ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm olhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Foi algo que o Senhor tinha me falado através da primeira pessoa, do primeiro pastor que foi me visitar, e através de outra pessoa que foi no meio dessa caminhada. Eles falaram assim para mim, a mesma coisa, os dois falaram. Quando você não tem tempo para parar para Deus, Ele te para. E que o Senhor, a presença do Senhor me acompanharia em todos os lugares. Então, ainda que esteja difícil, ainda que eu esteja sofrendo, ainda que eu esteja chorando, existe um Deus que me dá esperança do novo Deus. Existe um Deus que me dá esperança de vida, de vitória, de conquista, de coisas grandes, amém? E esse é o meu testemunho. Isso aconteceu comigo, mas existem outras pessoas na Bíblia que relatam isso também. Eu gostaria que você abrisse rapidamente lá em Gênesis 35, 5. Eu vou ler daqui. E sonhou José um sonho e o contou a seus irmãos, e eles vieram a aborrecê-lo ainda mais. 6. E eles lhe disse: ouçam agora este sonho que sonhei. Eis que estávamos atacando molhos no meio do campo, e eis que o meu sonho se levantava, se levantava e estava direito, e que os seus molhos estavam ao redor e se inclinavam ao meu. Agora vamos pular lá para o 9, versículo 9. E sonhou José ainda outro sonho, e o contou aos seus irmãos, dizendo: eis que sonhei ainda outro sonho, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam para mim. Agora a gente vai pular mais um pouquinho, lá para o versículo 18. E quando eles o viram de longe, antes que se aproximasse, tramaram contra ele para o matarem. E disseram um ao outro: eis que lá vem o grande sonhador. Agora a gente vai pular mais um pouquinho, lá para o capítulo 42, versículo 6, que diz: José, pois, era o governador daquela terra, que vendia todo o povo da terra. E chegaram quem? Os irmãos de José, e se inclinaram a ele com o rosto em terra. O que o sonho dizia? O que o sonho dizia, irmão? Ou seja, a palavra, o processo, a humilhação, a venda dos irmãos dele, vendendo ele como um escravo.
vitória, a realização da palavra que Deus tinha liberado lá no início para José. Deus não se esquece daquilo que Ele promete. Outro exemplo disso, a viúva, como está no banner que colocaram minha fotinha lá, 2 Reis 4, número 3, versículo 3, e diz: e lhe disse ele, vai e pede para ti vasilhas emprestadas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Pulando para o versículo 6. E quando as vasilhas estavam cheias, disse a um de seus filhos: traga-me ainda outras vasilhas. E o filho lhe respondeu: não há mais vasilhas. E então cessou o azeite. Número 7. E veio ela logo e contou isto ao homem de Deus, o qual disse: vai e vende o azeite e paga aos teus credores. Tu e teus filhos vivam do que restar. Aqui é praticamente a mesma coisa que foi com José. Aquela mulher viúva tinha perdido seu marido, tinha filhos, tinha devedores, pessoas que ela estava devendo dinheiro, não tinha como se alimentar, não tinha nada. Ela recebeu uma palavra de um profeta, palavra de esperança, palavra de direção: vai, pega as vasilhas. Mas eu imagino a cabeça daquela viúva saindo dali. Talvez ela tivesse pensado: poxa, mas eu esperava outra coisa desse profeta. Esperava que ele ia me ajudar com algum dinheiro, com alguma coisa. Cadê? Mas ela foi, pelo menos ela obedeceu. Imagine aquelas pessoas que entregaram a vasilha a ela. Talvez se fôssemos nós, ia pensar: gente, que mulher doida, né? Perdeu o marido, tá sem dinheiro, tá devendo um monte de gente, ainda querendo mais vasilha emprestada. Como pode? Processo, vergonha. Estava sendo ali, ó, moída por Deus, para que ela recebesse o quê? A conclusão, a vitória. Então, como Deus faz? Palavra de esperança, processo, conclusão. Palavra de direção, processo, vitória. É assim que o Senhor faz nas nossas vidas. É assim que Ele fez comigo, é assim que Ele fez com José, é assim que Ele fez com a viúva, é assim como Ele fez com tantas pessoas na vida, como Davi, como Jó, e é assim que Ele vai fazer com você nessa noite, durante todo esse ano de 2025. Se você crê, exalte o Senhor neste momento. É isso que Ele tem para a sua vida nesse ano de 2025. Eu não sei como você terminou o seu ano de 2024. Se você terminou desanimado, se você terminou triste, se você terminou antes de receber uma palavra profética, uma palavra de esperança, uma palavra de direção, ou se você já terminou no meio do processo falando: Deus, eu não sei se eu vou aguentar. Vai. Dói, mas vai aguentar. Dói, mas vai aguentar. Deixa a marca, mas é para glória e honra do nome de Jesus. Ou se você já está no seu momento de conclusão, no seu momento de glória, de vitória, eu não estou aqui nessa noite para te dizer o quanto seu processo vai durar, se vai ser igual ao meu ou se vai ser diferente. Eu estou aqui para te deixar 2 recados que o Senhor enfatizou no meu coração nessa noite. Pare de querer acessar a Deus, um Deus de tantas coisas, um Deus de vida, um Deus de esperança, um Deus de saúde, um Deus de vitória, um Deus de milagre, só quando lhe convém. Assim como eu fazia há meses atrás. E a segunda coisa que eu pedi para que você memorizasse é que Deus nunca vai te largar no meio de uma prova sem antes ter te dado uma palavra de esperança, uma palavra na qual você possa se segurar, se apegar a ela e falar: Deus, está difícil, mas o Senhor prometeu. Deus, está difícil, mas o Senhor um dia me falou, o Senhor faria isso, o Senhor prometeu, o Senhor é fiel para cumprir. Porque o Senhor não é homem para
ano de 2025. Mas eu sei que é só o início. Então você pode parar nesse momento, se autoanalisar e falar assim: Deus, se eu estou na prova, em algum momento eu deixei passar a promessa que o Senhor me liberou. Traz a memória que eu vou me agarrar a ela e eu vou lutar, e eu vou vencer, e eu vou ver o Senhor realizar na minha vida o que o Senhor tem para realizar. Assim como foi na vida daquela irmã que pregou lá numa terça-noite, assim como foi com José, assim como foi com a viúva, assim como foi com tantos outros, será com você. Hoje você já tem a chave: palavra, processo, vitória. Declare isso comigo: palavra de esperança, Palavra de esperança, processo, processo, vitória. vitória. Essa é a chave para você.